Bom dia, meus irmãos, que a gloriosa paz do Senhor seja convosco, que Deus abençoe o teu dia, abençoe a tua casa, a tua família. Vamos orar pela palavra primeiro, depois a gente dá início na palavra de Deus. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, diante da tua gloriosa presença, meu Senhor Jesus, pedimos a tua bênção, meu Pai, pela palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, meu Deus, estar direcionando a tua palavra nos nossos corações, para que possamos viver conforme o Senhor tem ordenado. Fala conosco neste momento, nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, meu Pai. Abençoa a vida de cada pessoa que está nesse vídeo, Senhor Jesus, e fala conosco, para que saibamos, Senhor Jesus, o que o Senhor quer de nós, que saibamos, ó Pai, como caminhar nos teus caminhos. Abençoa também a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, meu Pai. Nos dá direção, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti. Amém. Bom, irmãos, hoje nesta manhã abençoada, depois de uma noite maravilhosa, de muita comunhão com Deus ontem, como é bom buscar a Deus. A gente, quando vê isso, como a gente servindo a Deus, sem ser obrigação, fazendo por amor, querendo aprender mais de Deus, querendo ser usado mais por Deus, é maravilhoso o sentimento que Deus coloca no nosso coração e a paz que reina dentro de nós, porque a gente sabe que a paz vem do Espírito Santo, né? Todo pensamento que é de paz, todo pensamento que não te causa tribulação é do Espírito Santo. E todo o contrário é do inimigo, é seta maligna, né? E quando a gente está próximo de Deus, está aprendendo mais da palavra, está buscando, né? A gente está blindado. Então esses pensamentos não nos perturbam. E o que isso causa no nosso coração é bom demais. Então vamos nesta manhã, né, já começar o nosso dia buscando ao Senhor. Estaremos lendo aqui Salmos, capítulo 1, que nos diz os justos e os ímpios. Amém? Eu esqueci de nomear a live, mas tudo bem. O que importa é a palavra, né? Nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Olha que palavra. Irmãos, a gente sabe que Deus tem o poder para mudar e transformar qualquer coração. A palavra do Senhor é eficaz para isso, porque a palavra de Deus tem poder. Porém, irmãos, aqui os ímpios, os que não creem, os que não acreditam na palavra de Deus, estão cegos pelo seu próprio ego, em achar que a vida eles vieram aqui sem criação nenhuma, para viver as coisas do mundo e que não há ninguém sobre a vida deles, né? Comandando, sendo provedor, porque tudo que eles fazem são do seu próprio braço, do seu próprio suor. Sim, mas Deus nos dá graça para isso. Ele sustém a nossa vida e Ele que nos dá saúde, nos dá permissão para tudo fazermos. Mas o coração do ímpio, ele é endurecido. Ele não acredita nas coisas de Deus. E ele se torna perverso por isso.
Porque aquele que não acredita na palavra de Deus, ele não sente amor verdadeiro. E Deus é amor, nós sabemos disso. E, irmãos, olha a beleza das palavras que Deus diz sobre os justos, sobre aqueles que confiam em Deus, que acreditam na palavra dele. Que a gente também tem que meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Isso nos ensina como viver. E como a palavra de Deus tem poder, você se aprofundando nas escrituras do Senhor, essa palavra vai te transformar de dentro para fora. De uma tal maneira que as pessoas vão te olhar e vão com certeza ver a mudança que Deus causou. Isso é visível, porque isso transforma não somente a tua vida, o teu pensar, o teu coração, mas transforma o teu jeito de falar, transforma o teu jeito de lidar com as pessoas. Você acaba demonstrando isso sem querer, sem ter necessidade de forçar, sem ter necessidade de tentar lembrar, nossa, eu tenho que ser assim. Não, você simplesmente age assim, porque a palavra de Deus te transformou. Olha o que nos diz, voltando aqui ao versos 3 desse capítulo. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A gente sabe que uma árvore, quando ela é bem regada, quando ela é bem cuidada, ela gera frutos, e os seus frutos são bons. Assim somos quando estamos na palavra de Deus, mas tudo tem o seu tempo. Aqui a própria palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Às vezes temos ansiedade. Começamos a buscar a Deus e já queremos os milagres. Começamos a buscar a Deus, a orar a Deus e já queremos a provisão do Senhor sobre devida coisa que estamos buscando. Mas primeiro Deus nos forja. Primeiro Deus afirma nossa raiz e nos alimenta. Nós temos que nos alimentar, o nosso espírito, com a palavra de Deus. A árvore plantada primeiro, ela germina sua semente, cresce, tem todo um processo, chegando na sua idade adulta, ou às vezes antes, mas primeiro sua raiz é firmada, alimentada, recebe todos os seus nutrientes, para que então ela tenha força para se manter devido às estações, às vezes perdendo folhas, às vezes se machucando, porque ela está ali em um lugar, mas situações da vida, do mundo, outros animais, outras coisas que a machucam nesse processo do tempo. Mas ainda assim ela se mantém firme porque a raiz dela está sendo alimentada. Ainda que por fora ela esteja parecendo sem força, sem folhas, com galhos quebrados, a sua raiz está firme onde tem que estar. Assim temos que ser na palavra de Deus, com a nossa raiz firmada em Deus. Porque ainda que parecemos aos olhos dos outros que estamos sofrendo, ou até mesmo aos nossos olhos, ainda que parecemos que estamos todos quebrados, nós temos que continuar firmes na palavra de Deus, nos alimentando através dessa raiz da palavra do Senhor. Porque no tempo certo, como esta árvore está plantada junto a ribeiros, sendo alimentada da água viva que é o Senhor, vai gerar frutos. Porque esta água também sara. Ela não só alimenta, mas ela cura as feridas. Ela dá vigor, ela dá força ao que está cansado, ao que está abatido. Esta água, ela traz renovo, aonde cresce ali novamente as suas folhas,
os seus galhos, e então começa a gerar os bons frutos, mas leva tempo. Primeiro é o processo do crescimento. Primeiro tem o processo, como se diz, da forja, o processo doloroso das coisas que estão ali te abatendo, te machucando, mas você tem que permanecer com a tua raiz firme, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. A gente vê também que a palavra do Senhor nos diz que cujas folhas não murcham, e quando ele faz, será bem sucedido. Quando estamos com a nossa raiz firme na palavra do Senhor, ainda que pareça que caiam algumas folhas, aqui diz a palavra do Senhor, cujas folhas não murcham. Mas às vezes, irmãos, vai haver dias que vão arrancá-las. Vai haver dias em que você está se sentindo forte, está se sentindo com as suas raízes firmes, mas vai acontecer algo no seu dia com pessoas que vão ser usadas por Satanás, que vão te quebrar, que vão tentar tirar a tua força da tua busca. Mas a tua força vem de Deus. O teu alimento vem da sua raiz, onde está firmada, na palavra do Senhor. E é neste momento de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A palavra dele nos diz isso. É quando estamos fracos que somos fortes. Quando estamos fortes e deixamos o nosso ego crescer, que é quando mais nos atacam. Porque a gente tem que ter em mente também, irmãos, que quando estamos na presença de Deus, não podemos deixar o nosso ego crescer, falar, poxa, eu sou um cristão que não tem igual, eu estou firme, eu não caio. A gente tem que tomar cuidado com esse ego. Porque é nesse ponto que a gente começa a achar que não precisamos de Deus. É nesse ponto que é perigoso crescer a soberba. E se vir um vendaval, irmãos, é perigoso arrancar até a nossa raiz. Porque aí já não estamos mais firmados com a nossa raiz, alimentando-se da água do Senhor. Mas toda a nossa energia, toda a nossa fé, a gente acabou levando para o fruto e olhando para o fruto e imaginando, foi graças a mim. A gente começa a ver o fruto que Deus nos deu e achar que a glória é para nós. Mas toda a glória e toda a honra é para Deus. Porque quando o orgulho cresce, você vê o agir de Deus, você vê que está frutificando, a gente começa a mudar o nosso campo de visão, a tirar a nossa visão da palavra do Senhor e voltar para aquilo que estamos colhendo, e começamos a amar mais o que estamos colhendo, a dar mais valor, ou a começar a dizer, poxa, se eu não tivesse permanecido, eu não teria conseguido, agora eu vou aproveitar. Temos que tomar cuidado e mantendo a raiz junto ao ribeiro, se alimentando em todo o tempo, dia e noite, como assim diz aqui. Não é porque eu recebi a minha bênção que eu vou agora desfrutar e deixar de me alimentar da palavra de Deus. Não é porque agora eu recebi o meu milagre que eu vou viver
e me afastar de Deus. A gente conhece muita gente assim. Irmão, a palavra de Deus é bem clara. Antes a gente não ser conhecedor da palavra do que ser conhecedor e viver no erro, viver no pecado. Ou ser conhecedor, já ser batizado, ser um homem fluente, digamos assim, da palavra de Deus, sabendo de muitos versículos e não vivê-lo. Sabendo que é a tua salvação que está em jogo, você se desvia da igreja e vai viver no mundo. A gente acaba sendo pior que o ímpio, porque nós conhecemos a verdade. O ímpio, ele ignora a verdade para viver conforme a sua lei. Mas o crente que é conhecedor da lei e a desobedece é pior que o ímpio. Porque está desobedecendo a Deus, está pecando contra Deus, está ignorando a lei sagrada do Senhor e vivendo como se não houvesse um Deus acima dele, sabendo que há. Pois disse Deus no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas também dos ímpios. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Se o Senhor conhece o nosso caminho, e nós que temos que aprender o caminho correto em que devemos andar, mas a palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso disse Jesus. Nós já temos a direção. O caminho é Ele. E Deus também disse em um versículo na Bíblia, eu não me lembro qual: eu te mostrarei o caminho em que deves andar. Não tem como a gente se perder, irmãos. Não tem como a gente estar aprendendo sobre Deus, vendo e ouvindo a palavra e não viver. Irmãos, o Evangelho, ele é eficaz, porque Deus é imutável, a palavra dele não muda, o seu poder não muda, ele não muda o seu conceito, ele não muda o seu modo de agir. Ou seja, tudo aqui vai se cumprir. E quando a gente se atenta às palavras de Deus e se alimenta e vive o verdadeiro Evangelho, como eu disse, há transformação. Como a palavra do Senhor disse aqui, gera frutos, mas é no tempo de Deus, irmãos. Tem pessoas desistindo da palavra do Senhor, desistindo de servi-lo, porque ainda não receberam o seu milagre. Tem pessoas desistindo de Deus, porque estão buscando, às vezes foram 2 ou 3 semanas nos cultos, não receberam a bênção, não receberam a provisão sobre algo que pediram a Deus, algo material, e desistiram porque não receberam. Irmãos, a gente tem que ter em mente uma coisa: buscar a Deus não é para ter, a gente tem que buscar a Deus para sermos melhores, sermos purificados, sermos livres. Como diz a palavra de Deus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livre do mundo, livre da culpa que Satanás coloca nas nossas costas. Porque Deus, Jesus, deu a sua vida para nos salvar, para nos libertar, nos livrar do laço do mal, do pecado, para sermos salvos. Por isso, irmãos, temos que ser como esta árvore plantada à beira de ribeiros, nos alimentar da água viva do Senhor,
da palavra, da fonte. E não esquecermos que o que Deus faz por nós é por amor, independente do que passamos na vida. Porque as coisas nos forjam de um modo que não entendemos. Deus nos disse na palavra dele, tem coisas que não vamos compreender, não vamos entender agora, mas um dia vamos entender. E esse dia será lá no céu. Porque vamos olhar e vamos ver que passamos por tanto sofrimento, mas estamos diante do nosso Senhor, que nós cremos sem ver, que nós cremos às vezes, muitas vezes, sem receber dele aquilo que queríamos, mas recebemos todas as vezes aquilo que precisamos. Porque ele nos fortaleceu, nos deu vida, nos deu vigor, nos deu força, nos deu a palavra dele para que saibamos como viver. Então tem que perseverar, que a palavra de Deus nos diz que a coroa da vida só será dada àquele que persevera até o fim. Até o fim. E não sabemos quando será esse fim. Então temos que perseverar e buscar todo dia. Porque talvez hoje seja o meu último dia. Talvez hoje possa ser o seu último dia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não procrastina. Volta para Jesus hoje. Abra o teu coração para Ele. Ele está esperando você. Deus quer te curar. Deus quer alimentar a tua raiz. Deus quer você firmado na palavra dEle, para que você gere frutos e bons frutos. Amém? Que Deus venha abençoar o teu dia, que esta palavra venha trazer bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Compartilha com um amigo para que também seja abençoado, que também tenha a direção da palavra de Deus, para que Deus possa abençoar mais vidas. É importante isso, porque a palavra de Deus nos diz como vão crer se não tem quem pregue a palavra. Assim também podemos dizer sobre os ímpios, como eles vão crer? Eles não vão à igreja, mas como eles vão crer se não tem quem leve a palavra até eles? Porque todo e qualquer coração, ainda que endurecido, a palavra do Senhor é poderosa o bastante para transformar. Mas temos que pregar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.